Olá pessoal, estamos iniciando mais um CanoWestCast para falar um pouco mais sobre CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, implementado pelo novo Código Florestal em 2012. Meu nome é Fábio Soldera, sou gestor de sustentabilidade da CanoWest e gostaria de passar a palavra para os nossos convidados aí de hoje. Fica à vontade, Rodney. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Fábio. Meu nome é Rodney Correia. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Secretaria da Agricultura, mais especificamente na CAT, que é uma coordenadoria da Secretaria, né? E empolgado aí para a gente falar sobre as questões ambientais do Estado de São Paulo. Legal, bora lá. Bom dia a todos, agradecer mais uma vez o convite aqui, é a segunda ocasião que a gente está participando aqui do podcast. Meu nome é Diego, tá? Sou advogado, especialista em direito ambiental e do agronegócio também. Bom dia, pessoal. Meu nome é Arthur Tufi, eu sou engenheiro agrônomo de formação e trabalho aqui na CanoWest como analista ambiental e vamos conversar um pouquinho aí sobre o CAR, né, que é uma demanda rotineira aí no nosso dia a dia. Rodney, você falou, você é técnico da CAT, né? Coordenadoria... De Assistência Técnica Integral. Ela passou por uma grande reestruturação, né, nos últimos anos aí, que a gente viu do avanço da modalidade de ampliação de serviços e até assistência técnica para o produtor, né? Exatamente. Eu estou na CAT desde 2008, né? E em 2019... passamos por uma grande transformação, né? Que foi a gestão do SICAR vir para a gente, né? Então, foi um decreto de 2019, no começo lá da gestão do Dória, que transferiu todas as atribuições do CAR para a Secretaria da Agricultura. Então, antes a gente tinha um apoio ao produtor rural, né? De ajudar a elaborar, fazer o CAR. E hoje nós fazemos a gestão do sistema, não só a elaboração, como a análise também. Temos uma ferramenta, tivemos muitas ferramentas hoje para apoiar o agricultor a regularizar a sua propriedade do ponto de vista ambiental. Eu vejo que o Estado investiu bastante, né, em treinamento dos técnicos, capacitação para estar atendendo toda essa demanda nova, né, que chegou para a CAT, né? Exatamente. E falando em CAR, a gente pode falar um pouco, acho, de onde surgiu, né, o termo CAR, que hoje é tão falado aí no meio rural, toda venda de imóvel rural, compra de imóvel rural, financiamento, é sempre requisitado esse cadastro, né? O CAR é indispensável hoje, né? A gente brinca que o CAR é o imposto de renda aí da propriedade rural, né? Então o CAR, só fazer um breve histórico aí de quando ele começou, né? Ele veio lá no novo Código Florestal, na Lei 12.651/2012, que atualizou um Código Florestal revogado, que era uma lei lá de 1965, né? Em 1965, até pela questão de tecnologia que existia na época, né? Era tudo manual, então você ia fazer uma compensação de reserva legal, uma indicação de uma área de reserva legal, uma regularização de uma área de preservação permanente. Você tinha que pegar o projeto, ir no órgão DPRM. Você chegou nessa fase? Nossa, Desenhar cara. na mão, né? Eu pegar memorial descritivo, mapa, abrir mapa. Exatamente, aqueles papel A3, A0, nem sei o tamanho daquilo lá. A0, A1. Eu falo pro pessoal que é comparar o cheque com o Pix, né? Você antes tinha um cheque, hoje Exatamente. Hoje você tem um Pix, que é o CAR da questão ambiental, né? E aí você ia lá, fazia o protocolo, esperava tempão pro técnico analisar, e precisava retificar, você não conseguia fazer retificação ali no mapa, você tinha que imprimir um novo mapa, fazer novamente, tirar novas medidas. O marco da propriedade, o divisor era do que vai do rio, do córrego do Jatobá até a árvore e tal. Então, assim, era uma tecnologia bem diferente da tecnologia que a gente já tinha ali em 2012, né? Então a primeira ideia, na verdade, foi o quê? Atualizar toda a legislação florestal do Brasil de acordo com as tecnologias existentes ali na época, porque já em 2012 já a internet já estava consolidada há muito tempo, o computador pessoal, né? E GPS, várias outras questões e técnicas aí que possibilitaram o avanço dessa tecnologia e da legislação. Então eles falaram assim, ó, vamos criar um sistema eletrônico que vai compilar toda essa base de dados, o que envolvem as questões ambientais da propriedade. Então, uma APP, uma reserva, um passivo, né, um problema que você tem nessas áreas, que você precisa regularizar, ou, às vezes, uma propriedade que não tem esse passivo, que existe a APP, a reserva, mas está regular, está tudo certo, e ela vai seguir. Então, hoje, basicamente, o CAR, né, foi criado lá no novo Código Florestal 2012, ele é uma sistematização, uma questão eletrônica do imposto de renda da propriedade, um espelho da propriedade quanto às questões ambientais dela. E aí, Diego, só dando como exemplo, como era antes, né?
Um proprietário, eu vi casos assim, um proprietário que ele tinha vegetação nativa excedente, ele simplesmente queria informar para a sociedade que ele tinha reserva legal, que estava tudo certo, ele tinha que fazer um monte de mapa, um processo intrincado, era um sacrifício. Para uma pessoa que estava correta, com a sua propriedade correta, com excedente de vegetação nativa, passava por um sacrifício enorme, né? Então, realmente, essa evolução do CAR foi fantástica mesmo. E o objetivo, eu acho, nesse exemplo que você citou, Odinei, é a questão de mostrar para a sociedade, né? Que eu tenho uma reserva preservada há vários anos, inclusive tem um excedente. A gente tem casos de associados nossos aqui, o Fábio e o Arthur sabem aí, que se enquadram exatamente nessa situação. Uma reserva legal, feita e averbada há 40 anos, que é onde nem existia ainda a obrigatoriedade de ele fazer isso praticamente, e a pessoa já tem. E o objetivo era justamente mostrar para a sociedade, ó, eu preservo, eu mantenho e etc. Grande parte dessas reservas voluntárias, né? O produtor tinha a intenção de estar adequado, de já deixar a documentação em ordem. E era um processo, assim, extremamente burocrático. E o CAR veio mesmo para desburocratizar e agilizar muito, né, a demanda. Além do custo, né? Era caro também. Né? Era caro, trabalhoso. Envolvidos, né? Muitos. Era bem trabalhoso. Matrícula, cartório, memorial. Fora essa parte de cartório que também era extremamente burocrática. Além da análise técnica, também depois tinha a verbação em matrícula. E é engraçado que a gente está falando de uma plataforma de 10 anos, uma coisa que ainda é nova, que ainda a gente se depara aí com produtores rurais que alguns não fizeram ainda o cadastro, que buscam essa regularização, e a gente tem alguns prazos vigentes aí, né, que direcionam e balizam aí os produtores para estar buscando essa regularização. E nessa mudança aí de gestão, a gente comentou um pouco da mudança o CAR foi criado dentro da plataforma do SIGAM, né, que era dentro da plataforma da, hoje, Secretaria de Meio Ambiente, CEMIL. A Supersecretaria. E em meados de 2019. Isso, foi em março de 2019, teve essa mudança de sistemas, né? Até aproveitando ainda o gancho do Diego, né? Uma propriedade sem CAR é uma pessoa sem CPF. Então, hoje, aonde o produtor vai bater na porta de banco, de cartório, aonde for solicitar qualquer coisa, é o CAR que solicita. Mas um produtor quer regularizar, Rodinei, e aí ele pode procurar a CAT? Como que o produtor pode estar trabalhando aí para regularizar esse imóvel? Ótima pergunta, Fábio. A CAT, ela é uma coordenadoria da Secretaria muito permeável no estado de São Paulo, né? Ela tem, se eu não me engano, cerca de 400 casas da agricultura dentro do estado. Do estado todo. Então, aquele produtor que não é assistido por uma associação que, nos últimos anos, as associações de canas, cooperativas, eles vêm aumentando muito o apoio na parte ambiental, né? Mas aquele que não é associado, se ele procurar uma casa de agricultura, ele com certeza vai encontrar um técnico preparado para atendê-lo, né? Então, eu deixo o recado aqui para todos acessarem o site da CAT, lá tem os endereços das casas de agricultura, e procure a Casa de Agricultura para tratar do seu CAR, que hoje ela é uma referência para se tratar de CAR. A gente falou da questão dos prazos, né? Que eles variam de acordo com a... Só um recado complementando, aos produtores que nos ouvem também, podem estar procurando os escritórios da Canoeste, que a gente também tem uma estrutura montada aqui também para atender eles de prontidão. Então, para os produtores aí que não fizeram o CAR, os associados, procurem a filial mais próxima para estar fazendo essa regularização, que é extremamente importante. Se ele não fizer a regularização, não respeitar esses prazos, é grande o impacto para o produtor, né? Ele tende a perder bastante, né? Assim como o Rodinei tinha apontado já, né? O CAR é o CPF da propriedade, né? A certidão de nascimento da propriedade do ponto de vista ambiental é o CAR. Então, tudo hoje depende de CAR. Vai pegar um custeio agrícola numa cooperativa de crédito, num banco, vai fazer qualquer coisa, vai vender. Um dos primeiros documentos que esses órgãos, essas instituições, até as pessoas que estão envolvidas vão pedir, é o CAR. Então, se você não tiver, hoje você não vai ter uma penalidade específica para falar, vou tomar uma multa diária de X reais. Isso não existe hoje, tá? Contudo, várias questões do dia a dia ali do produtor, elas vão ficar travadas, não vão conseguir ir para frente, né? Então, essa é a importância. Não somente essa questão de um possível financiamento ou uma venda, mas até os benefícios que o novo Código Florestal, né, de 2012 veio a trazer, que é o próprio Programa de Regularização Ambiental, que traz aí questões como
percentuais aí de reserva legal, tamanho de uma de reserva legal ou não, ou áreas de APP consolidadas, você acaba perdendo alguns benefícios que no código revogado de 65 não tinha e com o código novo, não é nem tão novo, de 2012, passou a existir, né? E tais benefícios do código, acredito que impacta também a parte econômica da propriedade rural, né? Igual, hoje tem a possibilidade também de fazer a compensação, indicar PP numa reserva legal, consolidação de área. Então, assim, acho que o grande pulo aí é adequar ao CAR para justamente assegurar esses benefícios que a lei de 2012 garante ao produtor rural, né? Alguns desses benefícios, só fazendo uma retificação, já existiam no Código Revogado de 65. Por exemplo, a compensação já existia no Código Revogado de 65, o cômputo da APP na reserva também já existia no Código Revogado de 65, contudo, os seus requisitos eram diferentes. A grande inovação trazida pelo Código de 2012 foi a adequação desses requisitos. Não vamos falar assim que facilitou, né? Mas ele trouxe para a realidade. Ele trouxe para a realidade das regiões, ele trouxe para a realidade do avanço tecnológico dos sistemas, e ele tornou aquilo mais acessível, né? Então, essa é a grande inovação aí do novo Código Florestal em comparação ao de 65, né? E sim, ele vai impactar demais na regularização ambiental de uma propriedade. Às vezes o proprietário ele ia precisar aí de muito mais reserva legal se ele não pudesse computar a APP, e ele computando a APP hoje no percentual da reserva, ele praticamente já está regularizado na maior parte dos casos, né? Aderindo ao programa, aí você vai ter uma série de benefícios que o programa dá, previsto no novo código, né? Então, a questão do uso consolidado em APP, né, que é permitido. Então, a questão de você fazer o CAR, eu acho que é uma dever de casa básico assim, para o produtor rural. E a gente vê até no dia a dia, não só fazer o CAR, mas deixar esses CARs atualizados também, né? Porque é muito comum no dia a dia nosso a pessoa chegar lá no escritório e falar, olha, eu fui fazer um financiamento, aí meu CAR está em nome do antigo proprietário. O meu CAR faltou uma matrícula. Então a gente atende muita retificação lá, né? E aí eu acho que o produtor que está escutando a gente tem que aproveitar todo esse apoio que a gente tem gratuito, né? Para eles fazerem, no nosso caso na CAT gratuito, para eles poderem fazerem a sua regularização, né? Porque senão pode, ele não fazendo isso nesse momento, ele, vamos dizer assim, corre o risco de ter que pagar uma consultoria, né, e fazer algo no sufoco. Olha, eu vou perder um financiamento e vou perder por causa que o CAR está errado. Preciso correr agora, né? Sim, sim. A Canoeste se importou tanto com essa questão do CAR que em 2012 nós criamos aqui uma chamada Estação CAR. Contratamos profissionais, desenhistas, fiz a coordenação na época desse projeto e fizemos aí em tempo recorde mais de 3 mil cadastros para os associados. Então, acho que das associações de cana, acho que fomos associações, se não a que mais fez, a segunda a que mais fez cadastros ambientais para os produtores rurais. E a gente manteve esse serviço à disposição para os associados, inclusive também das retificações. Então a gente tá sempre com o produtor aqui, é o nosso dia a dia. Fábio, precisa retificar. Diego, tira uma dúvida aqui. Então a gente sempre faz esse acompanhamento, inclusive de retificações. E uma pergunta que sempre eles nos perguntam, que a gente vê que tem propriedades e proprietários que o CAR tá mais quietinho ali, não tem tanta interação. E a gente vê que tem alguns casos, principalmente naqueles casos mais antigos, onde existiam ações antigas ali, ações civis públicas, o Diego depois pode discorrer sobre isso, processos. E o cara, ele é analisado e conversado ali com o produtor, levado às retificações de uma forma mais rápida e mais ágil que os demais produtores que não têm processo ou não têm algum tipo de ação. É normal isso? Por que tem essa diferenciação, Rudinei? Esclarece pra gente aí, que é uma dúvida que eu e o Arthur ele ouve bastante no dia a dia. Diária, o produtor chega, meu vizinho, o CAR dele já tá em tal fase. Por que eu não fui notificado ainda? O meu tá tudo certo? A gente tem que falar, tá inscrito, tá cadastrado, tá tudo certo. Essa comparação com o vizinho é terrível, né? Normal, Todo mundo faz. Pois é, o que aconteceu assim, lá em março de 2019, quando o sistema migrou para a CAT, né? A gente entrou num mundo até difícil para a gente que é extensionista, sabe? Que é essa questão que a gente chama lá de judicializados. O que acontece?
Antes, quando não tinha o CAR, um produtor ele passava por algum inquérito civil ou até sofria alguma ação judicial, ele tinha que apresentar toda aquela documentação física. Então, era mais estressante ainda, né? Acabando, vindo o CAR, né? Quando veio o CAR em 2014 e 2019, quando veio para a gente, a análise do CAR ela é algo fundamental para essa regularização do imóvel e, consequentemente, para o produtor conseguir comprovar que ele cumpriu o que estava determinado numa sentença, por exemplo, né? Então, ou para ele provar para o promotor que ele cumpriu o TAC. E nós, da CAT, entramos nesse mundo assim, dos judicializados, executando um trabalho de análise dos cadastros judicializados, né? Então, como é que a gente trabalha hoje? Cada regional, o estado tem 40 regionais da CAT, cada regional fica responsável por algumas comarcas. Um juiz, vamos supor que iniciou-se ali uma ação civil e ele precisa saber a condição do CAR para a regularização ambiental do imóvel, que é o objeto daquela ação, ele pergunta para a gente como é que está o CAR. E aí a gente vai responder para ele, olha, o CAR foi analisado, está assim, está assado. Então, hoje, aqui na Regional de Ribeirão Preto, que a gente tem 19 municípios, nós estamos, esse dado de ontem, com 170 pedidos de análise, aguardando análise, né? Aguardando avaliação. Então, é um trabalho bem denso, assim, né? E respondendo a sua pergunta, esses cadastros são priorizados na análise manual. Porque aí é legal falar que a gente tem uma análise manual, que a gente chama de análise de equipe, e a análise dinamizada. Essa migração de sistemas que ocorreu, lá atrás, em 2019, depois teve uma importante em 2021, ela ocorreu trazendo a análise dinamizada. Então, às vezes, o produtor ele acha que o seu cadastro não foi analisado, mas ele acessando lá, ele vai ver que ele já passou pela dinamizada. A dinamizada é um método automático de análise. Exatamente. Tá. Então, às vezes, o pessoal, meu CAR está parado, não passa por análise. O Estado está desenvolvendo ferramentas para fazer uma análise dinamizada, porque o Estado de São Paulo tem 430 mil cadastros. Então, é impossível a CAT analisar tudo isso na mão. Então, a gente faz uma priorização para analisar na mão, vamos dizer assim, esses cadastros judicializados. Mas tem um sistema de análise dinamizada que está correndo. Hoje, 65% desses cadastros, do total de cadastros, passaram pela dinamizada. Então, o produtor que estiver escutando a gente, ele tem 65% de chances do CAR dele ter passado por uma dinamizada, né? Então, eu acho importante considerar esses dois tipos de análise, mas na manual, de fato, Fábio, a gente hoje prioriza o judicializado, prioriza atender aos ofícios que chegam do TJ e do Ministério Público. A diferença em relação a essa questão da celeridade, né, de movimentação do CAR judicializado, vamos dizer assim, para o CAR não judicializado, é o acionamento do órgão ambiental, né? Porque esse acionamento ele vem do Poder Judiciário, seja pelo Ministério Público, seja pelo juiz dentro de um processo, e muitas das vezes esse acionamento da CAT vem por conta de cumprir uma sentença. Então, se é uma sentença já transitada em julgado, que já não cabe mais recurso, ela tem prazos fixados para o proprietário poder cumprir ela. Então, é por conta desses prazos que foram fixados pelo juiz, pelos desembargadores, que o judiciário ele aciona a CAT solicitando informações, porque é uma troca de informações, né? O proprietário, o que está sendo processado, ele apresenta a versão dele dos fatos, entre aspas, né? Meu CAR está assim, eu regularizei. E o juiz precisa ouvir do órgão ambiental competente, no caso aqui é a CAT, falando, é realmente aquilo, não é? Que pé que tá? Me informa, me esclarece. Então, o que antecipa essa análise é o acionamento direto do judiciário, direto para a CAT, para o órgão ambiental. É por isso que tem essa diferença na velocidade. Exatamente. E nós temos que atender às demandas que vêm dos juízes, dos promotores, porque, nós somos os responsáveis por aplicar a política pública. Então, é função nossa atender esses pedidos. E aí acaba a gente priorizando mesmo, de fato, numa análise manual. Isso também, Fábio, varia de regional para regional. Aqui a gente está, regional de Ribeirão Preto, a gente recebe uma demanda é grande. Uma demanda maior. A gente tem um estudo lá, que é a região de São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Araraquara e Franca. Então tá tudo do nosso lado aqui, as regionais que são mais demandadas, né? Outras regionais já têm menos demanda, né? Mas nós somos os responsáveis, né? O órgão competente, e precisamos atender essas demandas também, né? Do juiz. Tá. Pensando então na demanda que você falou da análise dinamizada de um caso de um produtor que não tem processo judicial. Então você falou que tem 65% de chance do CAR dele já ter passado pela análise dinamizada.
passou pela dinamizada, e aí? É apontado, por exemplo, se eu tenho alguma PP para recuperar? Como que é essa análise? Qual que é o próximo passo? A análise ela vem através do sistema? Como o produtor fica sabendo? Como que é essa interação Legal, do sistema com E o vou até produtor? complementar essa pergunta, depois já passando pro Arthur a bola já. Feita essa análise, tendo uma responsabilidade a ser cumprida, um dever a ser feito ali na propriedade, o que vocês, agrônomos na ponta, fazem depois para resolver esse problema? Eu ia até comentar sobre isso, né? Que após a análise, seja dinamizada ou seja análise técnica manual, o proprietário ele é notificado, então ele vai receber todo o relatório, né? Que chama RAT, relatório de análise técnica, descrevendo cada ponto do imóvel que foi analisado, se ele está em conformidade ou qual a desconformidade. E a partir daí o produtor ele pode discordar, claro, da análise e apresentar um parecer, um relatório com seu ponto, né? Mostrando ali, comprovando o porquê que ele discorda ou não. Até recentemente eu estive numa área em Cravinhos que pela análise dinamizada foi acusado que a propriedade tinha um curso d'água no meio do imóvel onde só tem cana. Isso aí aconteceu por deslocamento de imagem e tudo mais. Cartas antigas, né? As cartas antigas ali do banco de dados, né, do próprio SICAR. Aí nós vimos realmente que aquele curso d'água que era indicação tinha um deslocamento, aquilo não existia naquele ponto indicado. Fomos a campo, fizemos um relatório fotográfico, comprovamos tecnicamente que aquele corpo hídrico que geraria uma APP, portanto um passivo ambiental aí com obrigação de reflorestamento de uma área, ele estava deslocado naquele local. Apresentamos, subimos isso aí dentro do SICAR novamente, vai passar novamente aí pela análise da CAT e eles vão deliberar, não, realmente isso aconteceu, isso não aconteceu e dar a posição oficial, né? Perfeito, o Arthur já está entrando no nosso dia a dia aí, né? É o que a gente vive todo dia, né, Arthur? O que acontece é o seguinte, a análise dinamizada, o Estado ele tem base de referência. Então ele tem base de referência falando qual que é a referência de hidrografia do Estado de São Paulo inteiro, que é a carta do IBGE de 1965. 1965. A carta do IBGE aqui. Então ela é a base de hidrografia. A gente tem também base de vegetação nativa. A base de vegetação nativa já é mais atual, né? Foi feito por técnicos, né? De uma empresa. Então ele pega todas essas bases e compara com o que o produtor declarou. Então a dinamizada basicamente faz isso. Ela pega o que você declarou isso, a nossa base está desse jeito. Ela entrega um resultado. Você concorda com o que a gente está indicando ou você prefere continuar com o seu cadastro? Isso se tiver divergência, né? Então, esses 65% dos cadastros do Estado de São Paulo não foram acessados ainda. Esse é o desafio nosso hoje. Eles precisam ser acessados para o produtor entrar lá e ver, olha, eu concordei que a base de referência, meu CAR, já está analisado e aprovado. Porque se estiver de acordo, se ele concordar, o CAR dele passa para aprovação. A gente fala que ele vai para a etapa de adequação ambiental. Então, a gente tem a primeira etapa, que é a etapa de validação do cadastro, e uma segunda etapa, que é a de adequação ambiental. Para depois dessa segunda etapa ser gerado lá o termo de compromisso e a regularização do imóvel. Pode ser que o imóvel nem passe para essa etapa de adequação ambiental. A gente vê aqui na nossa região, como, essas regiões mais planas, tem propriedades que elas ficam... que é só um talhão de cana. A propriedade é um talhão de bastante cana. Então, essa propriedade, ela passa pela análise e ela já é aprovada, porque ela não tem reserva legal, ela não tem necessidade de reserva legal, não tem nenhum curso hídrico, né, para ser feita a recomposição da PP. Então, essa propriedade ela pula a etapa de adequação ambiental, mas a maioria vai para essa etapa e é lá que vão ser feitos os projetos, né, dos possíveis passivos ambientais que foram gerados pela análise. Então, eu acho que o mais importante de eu estar aqui hoje é falar, produtores, acessem o sistema, veja se o seu cadastro já não passou pela análise, 65% passou e o Estado está trabalhando para que mais 9% passe pela análise dinamizada, porque o Estado já sabe que os técnicos não vão dar conta. Então, os produtores precisam acessar para ver o resultado. Odinei, uma dúvida. Assim que o cadastro passa pela análise, como que o produtor é notificado que ele precisa acessar e dar continuidade nas próximas etapas? É carta, é e-mail? Como que isso acontece? Arthur, assim, pela dinamizada, infelizmente ele não tem uma notificação formal. Então ele precisa realmente entrar lá para ver como está. Acessar em tempo, porque tem... A gente, o sistema, hoje ele tem uma, a gente chama de central do proprietário. Então, na hora que ele cria um login lá no site do CAR.agricultura, ele tem lá a sua central
E lá é feito toda a comunicação com relação às análises dinamizadas. Então, pela central, ele fica sabendo se passou pela dinamizada e tal. Então, é tudo via central. Se é uma análise de equipe, a nossa manual, né? Que a gente fala, aí sim, a gente manda carta por e-mail, a gente manda até por física, né? Manda pelo correio também. E a gente vê aí o avanço do estado de São Paulo, né? Com os demais estados, eu estava vendo, acho que uns números, é um dos estados que mais aprovou cadastros no Brasil, né? Sim, sim. O que tem gerado vários desafios, Fábio, porque eu aprendi que no estado não tem aquela de o boi que chega primeiro bebe água limpa. É pelo contrário, quem chega primeiro tem que encarar o desafio, tem que desbravar. Então, o estado, né, por meio da CAT, está enfrentando, pela CAT, pela Secretaria da Agricultura, está enfrentando muitos desafios, né, para conseguir deslanchar e entregar a regularização dos imóveis. Uma outra questão, então o CAR foi aprovado. Suponhamos que foi aprovado, vai para a fase final, ok. Suponhamos que seja detectada ali uma demanda, uma pendência ali de uma recomposição de uma APP. Uma área de preservação permanente ali, está faltando um pouquinho de vegetação e ele precisa fazer essa complementação. Ele faz isso dentro do sistema ou ele pode usar o SARI para fazer? Porque às vezes fica um pouco confuso, porque a gente orienta muito, né, Arthur? O produtor fazer pelo SARI, aí ele fala, não, mas agora é pelo CAR, então eles ficam um pouco confusos aí nessa... Porque no sistema antigo, né, anteriormente a 2021, que houve a migração total, né? Exato, dezembro de 2021. Quando a gente usava o SIGAN, qualquer passivo relacionado a CAR, ou seja, a recomposição de reserva legal ou de APP, esse projeto era escrito dentro do SARI, né? Que é uma plataforma dentro do sistema SIGAN, que é vinculado ao meio ambiente. Com essa migração, com essa troca de sistemas, hoje o sistema responsável para regularizar isso, fazer a inscrição, é o próprio MRA, né? Que é o Módulo de Regularização Ambiental. Que é basicamente, assim, em curtas palavras, é o SARI da agricultura, posso dizer, né? Você Exatamente, vai escrever ali a área, a metodologia, os prazos, os relatórios de acompanhamento, serão tudo feito via MRA, não mais SARI. Hoje o SARI, eu acho que no estado ele tem outra função, né? Que seria... questões ligadas a autuações, a licenciamentos, regularizações, junto à CETESB, junto à CFB. Relacionado a CAR, qualquer projeto de plantio, de recomposição de vegetação, é exclusivo MRA. Perfeito, é isso mesmo, Arthur, isso mesmo. E é importante, Arthur, o pessoal lembrar que das duas fases, né? Então você tem a primeira fase, que é a validação dos dados do CAR, e a segunda fase, que é o MRA, que após o CAR ele passa para análise, seja manual, seja dinamizada, e foi gerado um passivo, que eu quero dizer que um passivo é um pedaço da APP que precisa ser recomposto, ou uma parte da reserva legal que precisa ser recomposta, ele vai para esse módulo, aonde o produtor vai detalhar como ele vai fazer aquilo. Então, se ele vai plantar, se ele vai conduzir a regeneração natural, se ele vai simplesmente isolar aquela área. Então, o MRA dá os detalhes técnicos do projeto de recomposição. E a pergunta que você fez, sabe, ela é muito comum no escritório também. O pessoal chega lá, eu fiz o SARI e tal. Então, o SARI, ele descontinuou em relação ao novo sistema do CAR, né, que é o CAR.agricultura. Hoje ele é utilizado para outras funções e lá no CAR.agricultura a gente usa o MRA para fazer a regularização do imóvel como um todo, né? A gente falou agora sobre regularização do ponto de vista de área de preservação permanente, né? A gente sabe que um dos outros principais passivos ambientais que existe no imóvel é a reserva legal. E uma das grandes formas de ser regularizada essa reserva legal, que é o que eu acho que, eu posso estar chutando muito alto, mas os 90% dos produtores vão querer se valer desse benefício, mais consolidado agora no novo código, é a compensação de reserva legal, né? E a gente está tendo muita dificuldade no estado, primeiro por questão de bioma, Cerrado, Mata Atlântica, etc. Eu acho que vocês poderiam discorrer um pouco sobre isso. E também uma outra dúvida muito recorrente é que no novo código veio a possibilidade de fazer compensação em áreas em outros estados. Só que tem todo um entrave, tem uma burocracia envolvida aí no estado, né? E eu não sei muito bem que pé que isso está hoje. Hoje é possível um produtor, primeiro, ele fazer essa compensação num outro estado? Quais são os requisitos que ele precisa cumprir para poder viabilizar essa compensação de São Paulo para outro estado? Exatamente, boa pergunta, Diego. A questão da compensação, hoje no sistema, ela é possível de você fazer o vínculo, porque para você dar publicidade de como você pretende fazer aquela compensação, você precisa fazer um vínculo no sistema do CAR, onde tem o passivo, e o CAR, onde tem excedente. Então, os produtores hoje eles podem fazer essa vinculação. Porém, essa vinculação só é habilitada na central do proprietário após a validação do CAR. Então,
Acho que é importante falar isso, que é possível fazer a compensação ambiental, é possível formalizar uma proposta, mas essa formalização, esse cadastro da proposta, é após a validação dos dados no CAR, que aí ele vai naquela etapa que eu falei, que é a etapa do MRA. E lá, Diego, ele pode vincular as áreas que ele pretender para fazer o processo de compensação. Obviamente que toda a compensação vai passar por análise manual. Então, todo pedido de compensação passa por análise manual. Queria aproveitar que eu sei que tem bastante produtor escutando a gente. Evitem ao máximo comprar áreas antes de passar por uma orientação técnica da Canoeste, das cooperativas, das associações cooperativas que estão preparadas e das casas de agricultura. Procure a gente primeiro, antes de fazer qualquer negócio com relação... Aliás, a gente recomenda até que no contrato de compra da área seja estabelecido que o pagamento final vai ser feito após a aprovação. Porque tudo aquele negócio que ele fechar, que ele comprar antes da análise, vai ser um tiro no escuro. Exatamente. Não quer dizer que ele comprou o imóvel que ele tá aprovado, né? Esse imóvel ainda vai passar por análise, vai passar pelo crivo do órgão para ver se ele atende ali os requisitos de mesmo bioma, a área também é uma coisa que a gente se depara muito aqui. O produtor indica, às vezes, o percentual de reserva legal da propriedade dele todo, já garantindo que aquela área que ele indicou vai ser aceita e já compra aquela quantidade que está faltando exatamente. E às vezes ali falta 0,5 hectare, 0,3 hectares, que dá uma diferença, dá um retrabalho. Então é bem importante isso que você disse aí, do produtor se atentar e realmente buscar a regularização com laudo de caracterização, ter um documento técnico ali na mão que instrua ele aonde que ele está comprando para viabilizar essa compensação. E além da questão ambiental dessa área que ele vai comprar, tem toda a questão fundiária dessa área que ele vai comprar. Então, assim, a pessoa que está vendendo, ela é realmente a dona daquela área? Porque a gente vê muito caso, às vezes até engraçado, mas como que uma pessoa está vendendo uma coisa da qual ela não é dona? Acontece, isso é uma figura que existe no direito, chama evicção, a gente estuda lá na faculdade, etc e tal. Mas isso pode acontecer. Então a questão fundiária, a questão se não há sobreposição de uma área por sobre uma outra, às vezes principalmente essas áreas que são encravadas em parques estaduais, Serra do Mar, só dando um exemplo, né? Tem muita sobreposição Muita também. sobreposição, matrículas que foram de terras devolutas do governo, que hoje não tem uma matrícula no cartório, é uma posse, ou a pessoa se apossou daquela área, explora ali, faz qualquer coisa ali, só que ele não tem a legítima propriedade daquela área, ele não tem uma matrícula no nome dele, tudo isso tem que ser analisado por um advogado, por um agrônomo, para assim, só assim dar segurança para você poder fazer uma compra. Nos deparamos com bastante coisa estranha, viu? Sim, porque o que acontece? É muito comum a pessoa fala, tem uma matinha lá para vender e tal, aí assim... Tirando toda a questão de má fé, né, que pode ocorrer. Sim. Às vezes a pessoa para começar, a pessoa fala, comprei 30 hectares lá de uma mata, lá em Cajuru, por exemplo. Aí a pessoa já esquece que aqueles 30 hectares é uma propriedade que vai ter que ter os 20% dela. Porque se ela é 100% vegetação nativa, então tem que descontar o... Né? Então o pessoal chega lá, não, mas eu comprei tudo. Não, meu amigo, você comprou 80%, 20% é dela. E já começa por aí. E aí o problema assim, de compensação é que tem poucos também profissionais especializados em fazer esse procedimento. Então, como é algo que, do ponto de vista legal, veio sendo estruturado há pouco tempo, então não é um mercado que está bem estabelecido. Assim, né? Então, às vezes as pessoas vão e compram de um outro produtor, ou algo que é muito complexo, né? E os casos que a gente fala estranho, né? A gente vê aqui na nossa região, as divisas são bem estabelecidas, né? Então, na hora que a gente vê, os CARs têm poucas sobreposições. Mas eu analiso, às vezes, CAR de compensação lá no Vale do Ribeira, na Serra da Paranapiacaba lá. Cara, aquilo é uma loucura. É uma loucura. Você pega a propriedade lá que tem 30, 40 sobreposições. Tem andares, né? Nossa. Não é andares. É um prédio. Exatamente. Então, imagina, né, o trabalho de se regularizar isso, que eu tenho uma propriedade, vou ter que notificar outros 30, 40 para saber quem que é o dono daquela área. Aí vai entrar toda a questão fundiária que o Diego comentou, né? É bem complicado. Então procurem orientação técnica antes de fazer a compensação, porque é algo complexo. O próprio conceito, né? No próprio sistema, tá escrito lá uma proposta de reserva legal. Então isso aí tem que passar pela análise do órgão. Muitas vezes o produtor chega, já contei minha área, regularizei. Não, você fez uma proposta para regularizar. Agora essa proposta vai passar pela análise técnica do órgão, do sistema e tudo mais,
Pode ser que ela seja deferida ou pode ser que ela seja indeferida com alguns apontamentos. Que o que acontece? Comprei meus 30 hectares. Tá certo o meu CAR? Não. Você fez a sua proposta desses 30 hectares. Agora o órgão ambiental, que é o órgão competente aí, vai analisar isso para falar tá certo, tá correto ou não, melhor aqui, melhor ali. Nem sempre, só porque você indicou uma área, a sua reserva legal já vai estar 100% regularizada. E eu, Diego, parece de tudo nesse caso aí de sobreposição. Nós tivemos numa área no Vale do Ribeira, fomos lá ver uma compensação de um associado e corremos um marco de divisa. Então, assim, são propriedades, ali é um mar de mata mesmo. É mata que não acaba mais, é muita vegetação. E tem essa dificuldade de marcos físicos no local para identificar. A gente se deparou, né, Diego, com muito poceiro de área. Então, o proprietário não cede a área para um poceiro cuidar daquela área para que não tenha outras invasões. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado do que vem de compensação. Às vezes o barato sai caro. Vem muito associado, mas é uma área barata, é uma área que está... Então vamos lá, vamos pegar para analisar a matrícula. A hora que a gente começa ali a estudar e se aprofundar mais nas demandas ali, a gente começa a enxergar ali e às vezes a gente sai, às vezes até de ruim, né? Porque a gente começa, não é por aqui, ó, não é bem assim. Então assim, o papel nosso é esse, é justamente mostrar para o produtor, mostrar para o associado quais os problemas que ele pode vir aí a enfrentar em caso de uma compensação que ele faça aí de uma área que está com sobreposição, que a matrícula é muito antiga, tem terra devoluta. Então, assim, é um estudo que a gente faz muito minucioso ali de matrícula, local, se tem gel, se não tem gel, vamos ver vizinho, vamos analisar CAR. Então, é bem legal, acho que esse trabalho que a gente faz aí de além da preparação ambiental, igual a Rodina comentou, a preparação contratual. Né? Então, nesse contrato de compra e venda, de arrendamento, que seja, ele tem que estar muito preparado frente a essas questões do órgão ambiental. Então, geralmente, como se trabalha hoje? É uma pequena entrada na compra e a maior parte para quando vier a aprovação do órgão ambiental. Se não aprovar, essa área pode ser substituída por outra, ou o dinheiro é devolvido, coisas nesse sentido. Mas eu acho que ficaram duas pontas abertas que a gente precisa sanar. A Rodinei apontou a questão do sistema, quanto à compensação de área de reserva legal em outro estado. A gente só precisava esclarecer também que pelo novo Código Florestal, é possível ser feita a compensação em outro estado, contudo, o estado tem que estar conveniado, deve existir um convênio entre o estado que está cedendo e o estado que está recebendo, e essas áreas devem estar em áreas prioritárias do estado. Então, o estado que vai estar recebendo essa compensação, ele tem que soltar algum decreto, alguma legislação, que vai definir quais são as áreas prioritárias para receberem compensações vindas de outro estado. Feito isso e conveniados os estados, também por decreto, por legislação, a gente fala assim... também por decreto ou legislação, porque a gente não sabe ainda como vai acontecer. Por quê? Porque hoje o estado de São Paulo, Rodinei até me corrija, não tem nenhum convênio firmado formal com outro estado que permita hoje seguir até o passo final para essa compensação. Exatamente. Né? Esse convênio não existe ainda, né? O que a secretaria fez no sistema deixar aberto para o pessoal fazer proposta. Então, preparar para o convênio. Proposta todo mundo hoje pode fazer. Mas, de fato, o convênio não existe. Eu queria até lembrar algo mais básico, Diego, que é que essas áreas de compensação têm que estar no mesmo bioma. Então, não adianta eu estar aqui na Mata Atlântica e comprar uma área no norte de Minas, que é Cerrado, né? Então, o Caatinga. Então, basicamente, tem que estar no mesmo bioma as áreas. Né? Tivemos casos aqui também, que aconteceu até essa semana. Nós usamos, na época, para fazer a indicação, aquele mapa da Secretaria do Meio Ambiente, da Resolução 146, que citava Mata Atlântica, Cerrado e o Ecótono, né? Que era a zona de tensão ali, de transição entre os dois biomas, que era entendido como Mata Atlântica. Hoje, a gente vê que a Secretaria da Agricultura está usando já o mapa do IBGE, mas tem muita compensação que foi feita com base na utilização desse mapa até para fins judiciais aí que a gente... E esse CAR passou agora recentemente por uma análise, e essa área, por exemplo, que estava em zona de tensão, no caso a gente fez a compensação em Mata Atlântica, hoje utilizando o mapa do IBGE, ela caiu em zona de cerrado. E todo o problema, de novo, do proprietário comprar o imóvel, tal, vai ser negado. Lógico que o Diego tomou cuidado e previu a questão da compra, posterior análise do órgão ambiental, o pagamento se daria.
Mas como que fica para esses casos que o produtor utilizou um mapa como base e aí a gente até como técnico fica em xeque ali porque nós indicamos com base naquele mapa e hoje a secretaria estuda essa mesma propriedade e fala assim, não, hoje ela não é mais zona de tensão Mata Atlântica, hoje ela é cerrado. Tem como que a gente resolve essa demanda? Sim. Então, você vê que o quanto é complexo, né? Além de todas as questões do dia a dia, tem a questão legal, né? Que é as bases assim, legais para o Estado poder, a gente como analista, aprovar uma proposta de compensação. A resolução 46, ela ainda não foi formalmente revogada. Então, o que está acontecendo é que hoje o Estado está desenvolvendo um manual. O manual está no forno, passou pelas análises da Secretaria da Agricultura e agora está na CEMIL, porque a CEMIL também vai participar desses processos de compensação devido às compensações de unidade de conservação. Então está no forno um manual que vai orientar os proprietários rurais a como fazer essas compensações do Estado de São Paulo, tendo em vista as alterações que houveram recentes, né? Então, o que a gente comenta muito na Secretaria da Agricultura e que está sendo já previsto nesse manual que ninguém vai ser prejudicado. Um produtor que formalizou a sua compra na época 146, eu nem sei, o doutor Diego pode até falar mais a questão jurídica disso, mas estou falando mais na parte de técnico, né? Nós, como técnicos lá da CAT, nós temos uma previsão para esse manual, que está previsto no manual, de que as pessoas que fecharam o negócio, conseguirem comprovar que fecharam o negócio na época da vigência da 146, eles vão ser beneficiados, né? Eles vão poder continuar com o seu processo de regularização. Embora tudo que eu fale aqui com relação a esse manual ainda é uma previsão, Fábio. Esse manual ainda não saiu, então é por isso que eu aconselho o pessoal a procurar a orientação técnica, procurar o órgão competente também para se informar melhor de como vai ser feitas essas compensações, né? Do ponto de vista legal, é exatamente esse o raciocínio que a gente está fazendo, né? Que advogados especialistas em direito ambiental estão fazendo. Porque no direito existe um preceito jurídico, vem até lá do latim, que é o tempus regit actum, né? Ou seja, a lei do tempo é quem rege o ato, tá? Então, o que vai vir a ser discutido na esfera judicial, se esse problema vier à tona, porque a gente também é tudo suposição, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, as brigas vão ser por esse sentido. Mas quando eu fiz a compensação, eu fiz de acordo com a legislação que regia. Então, se a lei do tempo rege o ato, certo? Eu quero ser beneficiado por aquela compensação, ela deve ser aceita. Ela não pode ser recusada por esse motivo. Mas isso é matéria futura, a gente não pode trabalhar com futurologia, a gente tem que trabalhar com fatos concretos. Hoje isso não existe ainda, vamos ver o que vai ser lá pra frente. Dançar conforme a música. Exatamente. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente tá chegando aí no final. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente do Rudinei, que assim que a gente nos encontramos no workshop de restauração, eu e o Arthur encontramos ele, fizemos o convite, aceitou de prontidão. Sempre que a gente precisa, nos atende em todas as demandas técnicas aqui da Canoeste, da qual a regional dele tem grande abrangência também na área da Canoeste. E todos os demais profissionais da Caixa, da equipe dele também, muito obrigado a todos. O pessoal do gabinete também, da secretaria, que sempre também estamos junto ali nas demandas. Agradecer ao doutor Diego, o Arthur aí, que a gente trabalha dia a dia aí junto e defende aí o interesse dos produtores rurais. Mas também gostaria de agradecer ao Empório Prime da Copercana, que preparou aqui essa tábua de frios. Procure o Empório Prime da Copercana aqui no supermercado 1, aqui em Sertãozinho. Tem diversas opções de queijos, de vinhos, ficou bem bacana esse espaço, então procurem lá pela Josi para ela fazer um ótimo atendimento aí para todos vocês. E para quem acompanhou até aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram. O podcast também vai ser disponível no Spotify, também está disponível no Deezer. Então assistam, nos ouçam. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal.